Olá, seja muito bem-vindo a mais um Retrospecto Tributário, o seu boletim semanal de novidades do mundo tributário da Amaral e Asbeck Advogados. Eu sou Letícia Amaral e no episódio de hoje vamos falar da Instrução Normativa número 1888, publicada no dia 7 de maio, que veio regulamentar todas as operações com criptoativos. Se interessou? Então não saia daí e acompanhe essa novidade. Olá pessoal! Como vocês sabem, vimos falando aqui bastante de que estamos vivendo na era da Revolução 4.0. O futuro já chegou e não é à toa que vimos falando sobre o tributarista do futuro. E lá no meu perfil do Instagram, @tributaristadofuturo, você pode conferir mais novidades a respeito disso. Mas se você ainda não é assinante do nosso canal Direito da Inteligência de Negócios, por favor se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades. Então, falando em Revolução 4.0, era digital, hoje vamos tratar sobre a Instrução Normativa 1888 de 2019, que foi publicada no dia 7 de maio. E essa Instrução Normativa ela veio incluir uma nova obrigação acessória perante a Receita Federal do Brasil. Trata-se da obrigatoriedade de informar operações realizadas com criptoativos. Calma aí, a gente vai mastigar tintim por tintim o que fala essa instrução normativa. Os primeiros artigos tratam sobre a forma de apresentação dessa nova obrigação acessória. Ela deverá ser informada no ambiente eletrônico da Receita Federal chamado ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, e vai ser feito por meio do Sistema Coleta Nacional, cujo layout e todas as definições vão ser ainda regulamentadas por meio de um ato declaratório executivo da COPES, que vai ser editado dentro de um prazo de até 60 dias a contar do dia 7 de maio, ou seja, até início de julho teremos mais novidades nesse sentido. Já em relação a valores, como converter os valores dos meus criptoativos, isso está lá no artigo 4º da Instrução Normativa 1888, vem falando que o criptoativo deve ser convertido para dólar e aí para a moeda nacional, no caso o real, e esse dólar ele deve ser considerado pelo preço de venda lá divulgado no PETAX do Banco Central do Brasil. Mas agora vamos falar sobre conceitos. A instrução normativa ela estabelece o que seria criptoativo e também traz o conceito de exchange de criptoativo. Então, em síntese, criptoativo é qualquer valor transacionado com a utilização de criptografia ou blockchain, ou seja, é tecnologia de registros distribuídos para 3 funções: investimento, transferência de valores e acesso a serviços. Já o conceito de exchange de criptoativo se refere à pessoa jurídica que oferta serviços referentes a essas operações realizadas com criptoativos e que aceite o pagamento por esses serviços de qualquer forma, seja em criptoativo ou seja em qualquer outra modalidade de pagamento. Essas definições são importantes para saber se no primeiro momento esses investimentos em criptoativos devem ou não se submeter a essa nova obrigação acessória. Muito importante também a definição trazida pela instrução normativa relacionada ao critério de conexão, ou seja, quais criptoativos ou exchange de criptoativos estão sujeitas a essa nova obrigação acessória, ou seja, essa nova declaração que está sendo instituída pela Receita Federal do Brasil. E quer saber qual é esse critério de conexão? É a residência para fins fiscais no Brasil. O que isso quer dizer? Seja o detentor do criptoativo, seja a exchange de criptoativo, eles devem ter alguma vinculação com o Brasil e essa vinculação se refere à residência fiscal. Então, a pessoa física ou pessoa jurídica detentora do criptoativo deve estar residente no Brasil ou a exchange de criptoativo deve ser residente no Brasil.
Isso quer dizer que se o detentor do criptoativo e a exchange de criptoativo não tiverem residência fiscal no Brasil, eles não estarão sujeitos ao cumprimento da Instrução Normativa 1888. Isso é muito importante, um alerta muito importante que seja feito. E por que eu digo que isso é um alerta muito importante? Porque mesmo que eu seja uma pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, mas opere com uma exchange de criptoativo residente domiciliada no Brasil, essa exchange ela vai estar sujeita ao cumprimento da IN 1888 e, por via de consequência, todas as transações que eu fizer com ela também vão ser informadas à Receita Federal do Brasil. Contudo, pode ser que eu seja uma pessoa física, residente para fins fiscais no Brasil, eu constituo uma pessoa jurídica no exterior, essa pessoa jurídica ela não vai ter residência fiscal para fins no Brasil e essa pessoa jurídica vai operar com uma exchange de criptoativo também sem residência fiscal no Brasil. Nesse caso, se não houver qualquer vinculação com o Brasil, mesmo que eu seja sócio dessa pessoa jurídica, ou seja, esses criptoativos não transitem de nenhuma forma no Brasil, não vão estar sujeitos à declaração ou ao cumprimento da IN 1888. Então, isso é muito importante que fique bem fixado. Em relação às informações que deverão ser prestadas, a IN ela estabelece nos artigos 7º e 9º quais são essas informações e ela detalha se são informações prestadas pelo detentor do criptoativo, seja pessoa física ou pessoa jurídica residente para fins fiscais no Brasil, seja a exchange de criptoativo, que daí terá que declarar informações adicionais, algumas informações diferentes. Então, é bem importante que se olhe com atenção os artigos 7º e 9º da Instrução Normativa 1888. Qual é o prazo para a declaração, para a apresentação dessas informações lá no ambiente do ECAC? Então, a Instrução Normativa 1888, ela separa em dois tipos de prazo. O prazo para o detentor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, do criptoativo, ele vai ter até o último dia útil do mês seguinte a que ele efetuou qualquer operação com criptoativo para informar a Receita Federal do Brasil conforme layout e lá no ambiente virtual do ECAC. Já a exchange de criptoativo, ela tem outro prazo, ela precisa consolidar todas as informações até 31 de dezembro, então todas as informações realizadas com criptoativos até 31 de dezembro devem ser informadas até o último dia útil de janeiro do ano seguinte. Então, são dois prazos diferenciados, um para o detentor do criptoativo, outro para a exchange de criptoativo. E quais são as penalidades que a Instrução Normativa 1888 fixa para o caso de não cumprimento, ou seja, para a não apresentação dessas informações ou para a entrega dessas informações de forma incorreta, incompleta ou até omissa, no caso de omissão de informações. Então, são dois tipos de multas diferentes que vêm sendo estabelecidos na IN 1888. No caso de entrega extemporânea, ou seja, fora do prazo fixado, as multas são classificadas de acordo se o detentor é pessoa física, né? Se a entrega extemporânea se deu por pessoa jurídica, início de operação enquadrada no simples ou no lucro presumido, e no caso de outras pessoas jurídicas, então são 3 multas fixadas. No caso de pessoa física, R$100 por mês ou fração de mês em atraso, tá? No caso de pessoa jurídica enquadrada no simples ou em início de operação, no primeiro ano de operação, ou no lucro presumido. Então, a IN fixa R$500 por mês ou fração de mês que excedeu o atraso. Já no caso de outras pessoas jurídicas,
as enquadradas no lucro arbitrado, no lucro real, ou com mistura de lucros num determinado ano calendário, ou que passaram por processos de reorganização societária, a multa já é maior, é de R$ 1.500 por mês ou fração de mês, ok? Então, isso no caso de entrega fora do prazo. Já no caso de entrega dentro do prazo, contudo, com informações incompletas, incorretas ou omissas, as multas são diferentes. Para pessoa física, a multa é de 1,5% do valor da operação omissa, incompleta ou incorreta. No caso de pessoa jurídica, a multa é de 3% do valor da operação omissa, incorreta ou incompleta. Aí a gente tem que analisar, assim, se é melhor você entregar fora do prazo ou se é melhor você entregar dentro do prazo, contudo com informações incompletas. Qual que foi a minha análise? No caso de eu entregar fora do prazo, então eu vou ter que calcular com quanto tempo de atraso eu vou entregar. Contudo, se eu entregar antes do início de qualquer procedimento fiscal por parte da Receita Federal, aquelas multas de 100, de 500 ou de R$ 1.500 por mês ou fração de mês em atraso são reduzidas em 50%. Já no caso de eu entregar dentro do prazo, contudo com informação omissa, incompleta ou incorreta, se eu corrijo de ofício, né, eu mesma constatei essa omissão e correção e corrijo isso dentro lá do ambiente do ECAC antes do início de qualquer procedimento fiscal por parte da Receita Federal do Brasil, essas multas, elas são anuladas. Na verdade, eu não precisarei pagar nenhuma dessas multas. Então, de outra forma, qual que é a análise? No primeiro momento, você tem que fazer o cálculo, né, em relação a entregar fora do prazo, entregar informação incorreta, incompleta ou omissa. Se você constatar que é mais barato o 1,5% ou o 3%, aí qual que é a recomendação? Que você entregue dentro do prazo, omissa, incompleta e já corrija, porque daí você não vai precisar pagar nenhuma multa, tá? Se for mais caro, aí você tem que calcular o que é melhor. Você atrasar a entrega e entregar de forma correta com essa redução de 50%, tá? Ou não atrasar a entrega, entregar de forma incompleta, mas corrigir antes da Receita iniciar qualquer procedimento fiscal. Então, de uma forma geral, é melhor, mais recomendável entregar dentro do prazo de forma incorreta ou incompleta ou omissa, mas já corrigir num curto período de tempo. A IN ainda fixa mais duas regras em relação a essas penalidades. Para as pessoas jurídicas enquadradas no Simples, que estariam sujeitas à multa de 3% sobre operação omissa, incorreta ou incompleta, a AN reduz essa multa para 70%, ou seja, para 0,9% do valor da operação omissa, incompleta ou incorreta. Além disso, a instrução normativa, ela fixa uma multa adicional de R$ 500 por mês em relação ao não cumprimento de qualquer intimação da Receita Federal para entrega ou apresentação de informações. E por fim, no caso de a Receita Federal constatar ainda o indício do cometimento de algum crime contra a ordem tributária, ela fará um encaminhamento ao Ministério Público Federal para que faça os procedimentos relacionados à esfera criminal pertinentes. Para finalizar o nosso retrospecto de hoje, então finalizamos a análise em linhas gerais da Instrução Normativa 1888, e é bem importante falar que ela vai ter efeitos, ou seja, ela vai ser obrigatória a partir de 1º de agosto de 2019. Então, temos esse período aí para que a Receita Federal apresente o layout e regulamente todo o sistema ali virtual dentro do ECAC, e para que as empresas de exchange de criptoativos e os detentores de criptoativos possam se adaptar e fazer esse cumprimento dessa nova obrigação acessória a partir de 1º de agosto de 2019. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, é um assunto novo, então aqueles que já estão vivendo essa situação podem mandar aqui
pelo nosso chat ali as suas dúvidas, que a gente vai aprofundar essa análise e vamos ter o maior prazer de esclarecer para vocês, tá bom? Vejo vocês num próximo episódio desse retrospecto tributário. Até lá!